A gente costuma pensar na ciência como, sei lá, a busca pela verdade objetiva, né? Pura e simples. Uhum. Mas quando o assunto é a sociedade humana, cultura, política, é realmente possível ser objetivo? Essa é a grande questão. Como é que se estuda cientificamente algo que está tão misturado com os nossos próprios ideais, com as nossas paixões, até preconceitos? Exato, esse é o fantasma na máquina das ciências sociais desde que elas existem. E é justamente o ponto de partida do material que a gente tem em mãos hoje. Exatamente. Hoje vamos fazer uma análise bem a fundo de um ensaio clássico chamado Objetividade nas Ciências Sociais, do sociólogo alemão Max Weber. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar desemaranhar a distinção que ele faz, que é crucial, entre o conhecimento dos fatos, o que é, e os juízos de valor, o que a gente acha que deveria ser. E o que está em jogo aqui vai muito além de um debate acadêmico, né? Muito além. É sobre entender qual é o verdadeiro papel da ciência social. Será que ela pode nos dar um manual de instruções para a vida? Pode nos dizer qual política pública é objetivamente a melhor? Ou será que a função dela é outra? Talvez menos direta, mas no fim das contas, muito mais poderosa. Vamos investigar isso. Ok, vamos começar pelo começo então. O Weber aponta para uma confusão que parece estar na origem de tudo. Certo. Muitas ciências sociais, tipo a economia, por exemplo, nasceram de preocupações bem práticas, sabe? Aconselhar o governo sobre o que fazer. Sim, aconselhar o Estado. E aí já começou a misturar tudo. O conhecimento do que é com a opinião sobre o que deveria ser feito. Exato. E é aí que ele solta o argumento central dele, que na época foi uma verdadeira bomba. Pro Weber, a ciência empírica, a ciência baseada em fatos, não tem como nos dar um manual de regras. Faça isso. Exato, faça isso ou não faça aquilo. O papel dela não é, e nunca poderá ser, ditar o que é certo ou errado em termos de valores. Espera um pouco. Isso me soa um tanto frustrante. Imagino. Num mundo com tantos problemas urgentes, a gente quase implora para que a ciência nos diga o que fazer, não é? A posição do Weber não soa um pouco, sei lá, como se a ciência lavasse as mãos? Eu entendo essa reação. Parece que ele está tirando o poder da ciência. Mas o que ele está fazendo, na verdade, é redefinir esse poder, torná-lo mais honesto. Como assim? A ciência não se cala, ela apenas muda de função. Ela deixa de ser um juiz ou um profeta para se tornar uma espécie de conselheira, brutalmente honesta. O Weber diz que a ciência tem, na verdade, 3 papéis fundamentais nesse aconselhamento. E quais seriam? O primeiro é analisar a relação entre meios e fins, ou seja, a ciência pode dizer, ok, o seu objetivo é X, então o meio Y que você está propondo tem alta ou baixa probabilidade de te levar até lá. Certo. Por exemplo, se o objetivo é reduzir a desinformação online, a ciência social pode analisar se certas políticas de moderação de conteúdo são eficazes para alcançar esse fim. É isso. Precisamente. E aí vem o segundo papel, que é talvez o mais importante. Revelar o custo da ação. O custo? Sim, a ciência é obrigada a nos mostrar as consequências não intencionais, os efeitos colaterais. No seu exemplo da moderação de conteúdo, ela pode mostrar que essa mesma política, para atingir o objetivo, pode custar uma limitação da liberdade de expressão de certos grupos. A ciência não diz qual valor é mais importante, a segurança contra fake news ou a liberdade restrita. Ela apenas expõe a troca, o trade-off. Entendi. Ela coloca as cartas na mesa, ela diz, olha, para ter A, você provavelmente vai ter que abrir mão de B. A decisão de qual letra é mais importante não é científica. Exatamente. A decisão é política, é valorativa, é da pessoa, do cidadão, do político com base na sua consciência. Certo. E isso nos leva ao terceiro papel. A ciência pode nos ajudar no autoesclarecimento. Ao analisar um ideal, a ciência pode nos forçar a sermos honestos com nós mesmos. Como? Ela pode mostrar se os nossos valores são consistentes entre si ou se a gente está querendo uma coisa e o seu oposto ao mesmo tempo. Ela te obriga a encarar as crenças fundamentais que guiam suas escolhas. É quase como usar um GPS. A ciência é o GPS. Boa analogia. Ela pode me mostrar a rota mais rápida, a rota sem pedágios, a com a melhor paisagem, pode avisar que tem trânsito. Mas o GPS nunca pode me dizer para onde eu quero ir. O destino final sou eu quem defino. Perfeito.
Essa analogia que feita. A escolha do destino envolve vontade e consciência, não conhecimento empírico, como dizia o próprio Weber. A responsabilidade é humana, nunca científica. Exato. A ciência informa sua viagem, mas a decisão de para onde ir e qual caminho pegar, arcando com os custos, é sempre sua. Entendi essa separação. Mas isso me leva a outra dúvida. Se a ciência só lida com fatos, como ela decide quais fatos, dentre os infinitos fatos da realidade, valem a pena ser estudados? Por onde um pesquisador sequer começa? Essa é a próxima grande questão que o Weber ataca, e a resposta dele é direta. A própria ideia de uma análise da realidade sem pressupostos é um completo absurdo. Um absurdo. Uma fantasia. É uma ideia que chega a dar vertigem, né? Pensar que a realidade é esse oceano infinito de acontecimentos e nós, com nossa mente finita, estamos ali com um copinho tentando pegar uma amostra que faça algum sentido. E como a gente escolhe onde mergulhar o copinho? A gente não deveria tentar buscar leis universais que expliquem tudo, como na física? Não quando o que nos interessa é entender a singularidade dos fenômenos culturais. Para Weber, a busca por leis gerais é uma ferramenta, um meio, mas nunca o fim. O critério decisivo para selecionar o que estudar é o que ele chama de relevância de valor. Relevância de valor. O que isso quer dizer na prática? Significa que a realidade só se torna cultura para nós, ou seja, algo digno de ser estudado, quando nós a relacionamos com as nossas ideias de valor. A gente não estuda o capitalismo, a democracia ou a arte gótica porque eles seguem leis imutáveis. Nós os estudamos porque esses fenômenos têm um significado cultural para nós. Eles tocam em valores, positivos ou negativos, que nos são importantes. A gente estuda aquilo que de alguma forma nos importa. Exatamente. Ele usa um exemplo bem provocador para ilustrar isso, né? Ele diz que a prostituição é um fenômeno cultural tanto quanto a religião ou o dinheiro. Exatamente. E isso chocou muita gente na época. Porque ele diz isso não porque ele acha a prostituição algo valioso no sentido de bom, muito pelo contrário. Certo. Mas porque a existência desse fenômeno toca nos nossos interesses culturais mais profundos sobre moralidade, economia, poder, gênero. E por tocar nesses valores, ela desperta nosso desejo de conhecimento. Então o ponto de partida é sempre subjetivo? É subjetivo nesse sentido. Ele depende das ideias de valor do pesquisador e da sua época. Ok, essa parte é fundamental e parece uma faca de dois gumes. Se o ponto de partida é sempre uma seleção subjetiva, guiada pelo que nos importa, como o resultado pode ser científico e não só uma opinião bem embalada? Como a gente escapa do "eu acho que"? Essa é a grande virada no argumento de Weber. É aqui que ele constrói um muro entre ciência e opinião. E como ele faz isso? Ele diz, sim, a escolha do que estudar é inevitavelmente guiada por valores. Mas, uma vez que o objeto foi escolhido, o método de investigação deve ser rigorosamente lógico e empírico. A verdade científica, para ele, é aquilo que é válido para todos que buscam a verdade. E como ele garante essa validade para todos? Ele usa uma metáfora muito famosa e poderosa. Ele diz que uma prova científica nas ciências sociais, para ser considerada válida, precisa ser reconhecida como correta até mesmo por um chinês. Um chinês? O que ele quer dizer com isso? Bom, Weber usa a figura de um chinês porque, para um europeu do início do século XX, ele representava o outro cultural por excelência. Ah, entendi. A ideia é, pegue alguém que não compartilha de nenhum dos seus valores morais, políticos ou religiosos. Essa pessoa pode achar sua motivação para estudar, sei lá, a ética protestante completamente irrelevante. Ou até ofensiva. Ou até ofensiva. Mas, se a sua análise dos fatos, dos documentos, das conexões causais for rigorosa, essa pessoa terá que admitir: ok, eu discordo do porquê você se importou com isso, mas não posso negar a lógica da sua análise. Os dados estão aí. A análise factual tem que se sustentar por si só. Exatamente. Independente dos valores de quem a lê. Entendi. A motivação pode ser pessoal, mas o método tem que ter um rigor universal.
Mas isso me leva a outra ideia dele que parece contraditória. Ele fala que a análise científica é intencionalmente unilateral. Isso não soa como o oposto de objetivo? Parece, mas não é. Pensa assim. É como usar óculos diferentes para ver a mesma paisagem. Ok. Se eu coloco os óculos da economia, eu vejo o fluxo de capital, os incentivos. Se eu coloco os óculos da psicologia social, eu vejo o comportamento de grupo. Nenhum par de óculos mostra tudo, mas cada um revela com muita clareza uma camada específica da realidade. E o erro, segundo Weber, seria achar que os seus óculos são os únicos que existem. Exatamente. Ele criticava duramente, por exemplo, a concepção materialista da história, na sua versão mais dogmática, que dizia que a economia explicava tudo. Para ele, isso era ingênuo. Mas, ao mesmo tempo, ele defendia a análise econômica como uma ferramenta poderosa. Poderosíssima. Ele via a interpretação econômica da história como um princípio de frutífera criatividade. É uma lente, uma análise conscientemente unilateral, que nos permite ver conexões importantíssimas que de outra forma ficariam invisíveis. O erro não está em usar a lente. Não. O erro está em acreditar que ela é a única lente ou que ela mostra a realidade completa. A tentativa de criar uma ciência social geral que englobasse tudo seria para ele algo vago e inútil. O poder está na especificidade da perspectiva, desde que aplicada com rigor. Isso é fascinante. Então, no fim das contas, a grande lição que fica é que a ciência não é um oráculo que nos dá respostas morais ou o sentido da vida. Ela é, na verdade, uma ferramenta de clareza. Exato. Ela não nos diz o que devemos fazer, mas ilumina o que podemos fazer e quais são os custos e as consequências prováveis de cada caminho. A decisão final, a responsabilidade, continua sendo nossa. Uma questão de consciência. Sempre. E também fica claro que não existe análise da sociedade que seja totalmente neutra. A própria escolha do que vamos estudar já é guiada pelo que tem significado cultural para nós, pela nossa relação com os valores da nossa época. Perfeito. E, apesar desse ponto de partida subjetivo, a investigação exige um método objetivo, rigoroso, para que a análise possa ser validada por qualquer um de qualquer cultura que esteja honestamente buscando a verdade. A subjetividade está na pergunta. A objetividade tem que estar na busca pela resposta. É uma visão da ciência social que parece muito mais humilde, mas ao mesmo tempo muito mais honesta e talvez por isso mesmo mais útil, né? Sem dúvida. E isso nos leva a um pensamento final do próprio Weber, que é bastante provocador e, de certa forma, um pouco melancólico. Ele diz que a nossa época, a época moderna, comeu da árvore do conhecimento. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, por termos desenvolvido a ciência a um ponto tão avançado, somos forçados a encarar uma dura verdade. Nós não podemos extrair o sentido do mundo a partir da análise científica, por mais perfeita que ela seja. Nossa. A ciência pode dissecar o universo, mas não pode nos dizer o seu significado. E aí ele conclui que, por sabermos disso, nós mesmos devemos estar em posição de criar esse sentido. A ciência nos dá as ferramentas, mas o propósito, o sentido, a gente tem que construir. Exatamente, a responsabilidade é toda nossa. Uau! E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a ciência não pode nos dar o propósito ou o significado da vida em sociedade, mas apenas as ferramentas para analisá-la com clareza, de onde nós, individualmente e coletivamente, extraímos o sentido que orienta as nossas perguntas e as nossas ações no mundo?